Esse livro pode te deixar rico ou rica. Bem-vindo, bem-vinda. Bom, nesse vídeo aqui, esse vídeo vai ficar um pouco longo. Se você não me conhece, meu nome é Dene. Meu canal aqui é o Dinheiro em Casa, Lucre Alto com o seu celular, onde eu mostro para você como é que você pode fazer uma lucratividade espetacular usando o teu celular. Eu tô criando uma série aqui, eu não sei quantos vídeos desse eu vou trazer, porque são vídeos maiores, tá? Tem muitos livros que eu adoro. Eu sou um apaixonado por leitura, principalmente leitura na área de dinheiro, e tem livros que fez diferença muito grande na minha vida. E faz diferença na vida de qualquer pessoa que lê esses livros. O que eu fiz? Peguei o livro Pai Rico e Pai Pobre, peguei os 50 principais ensinamentos desse livro, deixei anotado direitinho aqui e resumi e trouxe ele para você. Eu quero mostrar para você o seguinte: se você seguir esses ensinamentos do livro, eu não tenho dúvida, se você colocar em prática, ele pode sim te deixar rico ou rica. Se você já leu o livro, eu convido você a assistir esse resumo, os 50 pontos que eu coloquei aqui. Se você nunca leu o livro, é a oportunidade de você ver aquilo que tem de mais importante no livro, trazido aqui resumidinho para você. E você anotar e até observar, falar, eu já faço isso, eu não faço isso, eu tenho que fazer isso. O livro é fantástico, tá? Então, fiz aqui as minhas anotações e tudo mais. Às vezes eu vou olhar para cá, às vezes eu vou olhar aqui na tela para me trazer um conteúdo que vai ficar grande. Mas vale a pena você ir aí para o teu quarto, sentar, deitar na cama, falar, deixa eu ver o conteúdo desse livro que eu sempre quis ver. E eu acho que eu vou trazer de outros livros aqui, com esse mesmo tema, tá bom? Então já se inscreve no canal se você gosta desse assunto de ganhar dinheiro em casa, porque é bacana aquilo que a gente traz para você. Já se inscreve agora aí, tem um monte de vídeo aqui falando a respeito de como é que você pode ganhar dinheiro trabalhando na tua casa. Eu vou ir colocando os slides do lado aqui, colocando cada ponto que eu considero que é interessante que o livro mostra, tá bom? Então vamos lá. Prepara para esse, para mim é um dos principais livros na área de mentalidade para se ganhar dinheiro. Número 1, coloquei do lado. Pai rico e pai pobre, duas visões sobre dinheiro. Primeira coisa que o livro traz são duas visões sobre o dinheiro. O livro foca muito nisso, em mostrar para você que existe uma diferença de pensar, entendeu? E quem tem essa diferença muito clara e age da maneira correta, coloca dinheiro no bolso, mesmo que tenha pouco dinheiro, porque você toma as atitudes que vai fazer dinheiro entrar no teu bolso. E você vai conseguir perceber isso olhando para a tua vida, olhando para a vida do teu vizinho, para pessoas da tua família, para pessoas que você conhece. Você vai, a partir de agora, começar a identificar. Falar, essa pessoa pratica isso aqui. Ou eu pratico isso aqui e não pratico. Então, são duas visões diferentes. E eu vou mostrar essas visões nos próximos slides aqui. Tá bom? Deixa eu só fazer uma pesquisinha aqui rapidinho. Beleza, era só uma informação que eu queria trazer aqui. Beleza, vamos seguir então, tá? Deixa eu colocar o próximo slide. O que os ricos ensinam aos filhos sobre dinheiro? Veja bem, a história do livro, ela acontece, por isso que chama Pai Rico e Pai Pobre, que é um garoto que tem o pai dele, que é o pai pobre, o pai original dele, e ele quer aprender a ganhar dinheiro. E ele monta os negóciozinhos dele lá, tenta montar uma pequena empresa e essa empresinha não dá tão certo e tal, e ele vai se aconselhar com o pai pobre, que é pai do amiguinho dele. Com o pai rico, perdão, que é o pai do amiguinho dele. O pai dele, o original, é o pai pobre, o pai do amiguinho dele é o pai rico, e ele vai se aconselhar. E aí, é por ali que desenvolve a história. Então, aí, por isso que eu coloquei os ricos, o que os ricos ensinam aos filhos sobre o dinheiro. Porque o livro mostra isso. Mostra aqui um rico, pai rico ensinando a respeito de dinheiro para o filho,
e um pai pobre que basicamente não fala nada sobre dinheiro e quando fala, fala da maneira errada. O livro se desenvolve nesse aspecto. Então, se você que está me ouvindo tem filho, é bom que você já vai saber se você está ensinando do jeito certo ou errado para o teu filho a respeito de dinheiro, segundo o livro. Próximos slides eu vou mostrar isso. Se você não tem filho, dá para você perceber se o seu pai ou sua mãe te ensinaram da maneira correta. É isso que você vai ver a partir de agora. O Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, ele traz isso muito bem detalhado ali. Vamos passar para o próximo slide. Educação financeira não é ensinada na escola. O livro mostra isso também. Ele mostra, e é uma realidade, você pode comprovar isso, assim como eu também posso comprovar, que a escola não ensina a respeito de educação financeira. É normal você ver pessoas que têm um grau de escolaridade muito grande, mas que não ganham muito dinheiro. E, na realidade, ganha pouco dinheiro. Na minha época de escola, se eu pegar principalmente ali os últimos anos, que são os anos que eu mais lembro, né? Os alunos mais inteligentes da turma não são os que mais ganharam dinheiro. Tem muito aluno que foi colega meu que estava longe de ser inteligente na turma, em termos de escola, mas que ganharam muito dinheiro na vida real. Então o livro mostra que uma pessoa que tem uma escolaridade alta não quer dizer que ela vai ser alguém que tem uma alta capacidade de ganhar dinheiro. Pensa você aí, as pessoas que você conhece, as mais estudadas são as que mais têm dinheiro? Eu aposto que não é. E o livro mostra isso. Então, se você tem pouca escolaridade, você tem chance igual uma outra pessoa de ganhar muito dinheiro. Então, isso é um dos detalhes mostrados no livro. Um outro ponto, trabalhar por dinheiro ou fazer o dinheiro trabalhar para você. O Robert Kiyosaki, ele mostra muito isso. O pai rico mostrou para aquele garoto que você precisa aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Enquanto o pai pobre não preocupava com isso. Ele preocupava em colocar a mão de obra dele para trabalhar, porque era nisso que ele acreditava. Ele falava, não, se eu não trabalhar, eu não vou ganhar dinheiro. O pai rico mostra o seguinte, você é limitado, você tem 8 horas por dia, não tem mais. Agora, se você pega o teu dinheiro, compra uma kitnet, vou dar um exemplo, faz lá uma kitnet, automaticamente aquela kitnet está trabalhando para você, está gerando dinheiro. Se você pega um dinheiro e coloca na poupança, que seja, poupança não é um bom, nem é investimento poupança, mas vamos supor que você coloca num fundo aí que te rende, sei lá, 1, 2%. Ele está rendendo, ele está trabalhando para você. Então, essa é uma mentalidade de rico, colocar o dinheiro para trabalhar para você. A mentalidade do pobre, do pai pobre eu preciso trabalhar e não, nem preocupa com o dinheiro. Ele não tem essa noção, essa visão de que o dinheiro é algo que vai gerar para ele ganho. Então, ele não tem, nem pensa nisso. Outro ponto. Então, já começa a olhar, já passei aqui 4 pontos. Quais desses pontos você concorda ou discorda? Quais deles você pratica ou não pratica? Será que você está mais para o lado de mentalidade do pai rico ou do pai pobre? Então vamos para o outro ponto aqui, olha só. A diferença entre ativos e passivos. O que é um ativo e o que é um passivo, para não errar de maneira alguma. Ativo, o nome já fala, é tudo aquilo que coloca dinheiro no teu bolso. É aquilo que vai fazer render para você um imóvel, uma ação que paga dividendo, um negócio próprio lucrativo, royalties, ou seja, uma série de possibilidades de ganho. O pai rico foca nisso. Quem tem mentalidade de rico fala o que é que eu estou ganhando, mesmo que eu não estou trabalhando, o que está gerando dinheiro para mim. A mentalidade do pai pobre, ele foca em passivo. É aquilo que tira dinheiro do teu bolso. É você comprar um carro que você não tinha condição de manter. Aí ele consome tudo aquilo que você tem de dinheiro, não sobra nada para você economizar nunca, e automaticamente nunca você vai ter sobra, porque tudo que você criou de ativo, você cria um passivo para poder consumir. Então, aqui, você
se coloca mais na posição de quem constrói ativo ou de quem constrói passivo? De quem está montando uma coisa em cima da outra. Quando você pega os caras que ganharam na Mega Sena e ficaram pobres, o que aconteceu com eles? Eles ganharam um bom dinheiro, não fizeram nenhum ativo e começou a fazer passivo. Compra uma casa grande, que daqui a um pouco ele esquece que tem que pagar até o imposto da casa. Compra um carro, outro carro, um monte de coisa que só vai dar despesa e não gera retorno. Então, outra diferença. Vamos para o sexto ponto aqui. Depois comenta aí como é que está você, tá bom? Comenta aí nos comentários. Compre ativo e evite passivo. Esse é um conselho claro que o livro deixa. Evite o máximo de passivo que você puder. Quando você pega um aluguel, é um passivo terrível. Todo mês está lá, você tem que pagar. Quando você tem um aluguel para receber, é um ativo espetacular. Todo mês o dinheiro vai entrar no teu bolso. Então, o que você, como alguém inteligente que busca ter uma elevação financeira, tem que fazer? Evitar passivo e investir em adquirir ativo. Isso o livro deixa claro. Então, verifica aí na tua vida se você tem investido em ativos, tem evitado o passivo ou tem feito o contrário. Se faz o contrário, tem que mudar essa ideia aí. Ricos compram ativos, pobres compram passivo. Estou reforçando aquilo que o livro mostra. Ele deixa claro, os ricos fazem isso, compram ativos. Pobres compram passivo. Parcela o carro em 48 vezes. Aí ele tem 10 mil para dar de entrada. Ele dá os 10 mil de entrada no carro e parcela em 48 vezes. Agora, a partir desse momento, ele arrumou para ele uma parcela que vai comer parte do dinheiro dele. Ele arrumou despesa com combustível e tal, o que ele tem que pagar de documento, um monte de coisa. Se não sobrar nada para ele investindo em ativos, ele nunca vai fazer esse jogo girar. Agora, se você pega os mesmos 10 mil reais, monta um pequeno negócio para você, aquele negócio começa a gerar dinheiro, gerar dinheiro. Daqui um pouco você compra o carro e continua tendo ativos. Esse tipo de conta que geralmente quem tem mentalidade pobre não faz, porque tem pressa de ver o resultado rápido. A importância da alfabetização financeira. O livro mostra a respeito disso, a importância de você estar vendo um conteúdo igual a esse, de você estar vendo conteúdos que tem na internet um monte a respeito de ganho financeiro, de administração financeira, a respeito de como é que eu faço para organizar melhor o meu dinheiro. O livro mostra isso. Ele deixa isso claro e explicitado para você. Então, se você é uma pessoa que detesta, inclusive, falar de financeiro, você está no caminho errado. Tem que falar de financeiro, tem que estudar financeiro, tem que acompanhar quem fala de financeiro. Vamos para mais um ponto que o livro coloca que é importante. Aprenda contabilidade básica. Você precisa ter contabilidade básica. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, o que eu pago de imposto, o que eu não pago, por que está entrando tanto, por que está saindo tanto. Se você não tem essas perguntas respondidas, você é uma pessoa que está com mentalidade de pobre, que não está nem, não anota gasto nenhum, não quero nem anotar porque eu não quero nem ver quanto é que eu gastei. Eu tenho até medo de saber quanto é que eu gastei. Mentalidade de pessoa pobre. Mentalidade de pessoa rica preocupa-se com a parte financeira. Espera aí, quanto é que eu gastei? Será que dava para gastar menos? Quanto é que eu ganhei? Será que dava para ganhar mais? Isso tem que estar no teu radar de preocupação o tempo todo. Vamos seguir aqui um pouco mais, olha só. Renda passiva é liberdade. Renda passiva é liberdade. Olha só, o que é uma... Deixa eu deixar isso aqui bem claro, porque senão você vai se confundir, tá?
Quando eu coloquei no começo, e as pessoas confundem isso, quando eu coloquei no começo que você arruma passivo e não arruma ativos, e agora eu falo renda passiva é liberdade, você pode fazer confusão. Fala, mas passivo não era ruim e ativo que era bom? Renda passiva é bom. Renda passiva é o dinheiro que você ganha sem precisar trabalhar. Não pode fazer essa confusão. Passivos, ou seja, gastos, é ruim. Renda passiva, renda que eu não preciso trabalhar, é ótimo. É liberdade. Imagina o seguinte, na realidade você ganha a sua liberdade financeira quando você consegue juntar um valor ter um valor de entrada no teu financeiro que dá para suprir todas as suas despesas e você não precisa trabalhar. Então o livro mostra isso. Você pega uma pessoa que conseguiu, fala, não, por mês entra para mim 20 mil e eu gasto 10 para poder viver. Essa pessoa atingiu a liberdade financeira. Renda passiva dela entra mais do que o que ela gasta para poder viver. Esse é o caminho que você tem que percorrer, que tem que desejar chegar. O medo é o maior obstáculo financeiro. Isso mostra no livro. Porque, veja bem, lá o pai pobre, ele não tinha interesse em montar nada. Ele não tinha interesse em produzir nada. Ele não tinha interesse. O negócio dele era ir, trabalhar, ganhar o dinheiro dele lá no trabalho dele e gastar esse dinheiro que ele acabou ganhando no trabalho. O que acontece com as pessoas que fazem isso? Elas têm medo de empreender, elas têm medo de ousar, elas têm medo de mexer com o próprio negócio, elas têm medo de não dar tempo de usar o dinheiro que ganhou e desce o cacete gastando o dinheiro. Isso é ruim. Isso não é bom. Isso não vai levar você para um bom caminho. Então, renda ativa e renda passiva, todas as duas, por exemplo, são interessantes. E você só consegue fazer se você livrar-se do medo. Vamos para o próximo item. Desejo e medo controlam a maioria. São dois sentimentos opostos. Desejo, medo. Então, veja bem, tem um desejo enorme de comprar um negócio, uma televisão nova, agora. Para quem tem a mentalidade do pai rico, ele avalia. Ele não deixa se vencer pelo desejo. Ele vai avaliar. Será que isso é importante para mim? Será que não é? Será que vale a pena? Será que eu poderia investir o dinheiro no outro local de maneira melhor? Ele vai fazer essa avaliação. Ele não vai se vencer pelo desejo. Por outro lado, o medo também. Se ele, eu queria abrir um negócio, mas eu estou com medo. Quem tem a mentalidade rica não vai ser controlado pelo medo, ele vai ser controlado pelo aquilo que ele escolheu. Eu quero abrir um negócio, eu vou abrir. Se eu estou com medo, se eu não estou, eu vou abrir de qualquer forma. Então, o desejo e o medo não pode controlar você. O que tem que controlar você são as suas decisões de maneira consciente. É isso que tem que fazer parte. É você que tem que controlar todos esses sentimentos. Vamos ir para o 13 agora, olha só. 13. A maioria vive com medo de ficar sem dinheiro. Esse foi o dilema do pai pobre no livro. O pai pobre só preocupava o seguinte, olha, se você não trabalhar, se você não fizer as suas atividades, se você vai ficar sem dinheiro, você corre o risco de não ganhar. Então, para quem tem mentalidade de pobre, o medo é o tempo todo assombrando essa pessoa. Ele imagina que a qualquer momento ele pode ficar sem dinheiro. E, aliás, o dinheiro que tem, mesmo imaginando que pode ficar sem dinheiro, ele concentra em trabalhar e pega o dinheiro que tem e gasta com prazeres, ao invés de gastar produzindo ativos que vai entrar dinheiro para você depois o tempo todo. Então é uma lição fantástica do livro. Você vive com medo?
Vive pensando, nossa, eu posso ficar sem dinheiro o tempo, a qualquer momento. Por isso que você não toma ação de abrir alguma coisa, de montar alguma coisa. 14, perdão. Os ricos não têm medo de perder. Mentalidade de pessoa pobre. O medo de perder impera. Ah, vamos montar um negócio? Eu não. Tem um monte de negócio dando errado. Vai que esse também não dá certo e eu me lasco. Mentalidade de pessoa pobre. Vai que esse não entra dinheiro também e eu me lasco. Os ricos não têm esse medo. Abra o negócio, mesmo que tenha alguma incerteza, estuda a respeito de financeiro, estuda a contabilidade, estuda como é que pode aumentar aquele ganho e vai para cima. É isso que os ricos fazem e é isso que você deveria fazer também. É isso que você tem que colocar como meta para você também. 15. Aprender a lidar com os ricos e perdas, né? Então, olha só, você tem que aprender a lidar com riscos e perdas. No livro, quando o garotinho montou o teu primeiro negócio, junto com o amiguinho dele, e o negócio deu ruim, deu errado. Eles tinham que pagar lá para poder usar o espaço, o negócio deles deram para trás. Eu não quero fazer o resumo do livro aqui contando histórias do livro, quero trazer ensinamentos do livro, tá? Eu quero que você leia o livro. O negócio deles deu para trás. O pai rico falou: isso faz parte da vida. Você montou, deu errado, levanta, sacode a poeira e vamos pro próximo. Isso aí é o que acontece com quem está no mundo para poder fazer dinheiro de verdade. Então, você tem que aprender a lidar com os riscos e percas. Trabalhe para aprender, não para ganhar. Um outro detalhe interessante. E aqui entra um ponto que eu tenho que explicar bem por quê. Porque se você vê, trabalhe para aprender, não para ganhar. Ah, eu preciso ganhar. Se eu não ganhar, como é que eu vou sobreviver? Isso aqui é o seguinte: no livro, o garotinho, ele precisava, o negócio dele deu errado e ele queria aprender a ganhar dinheiro. Ele chegou para o pai rico, falou: olha, eu quero. Vamos ver se essa parte eu posso contar tudo do jeito. Vou contar em partes aqui. Eu quero trabalhar e quero ganhar dinheiro. Quero trabalhar para você. Quanto é que você vai me pagar? O pai rico falou: nada. Você vem trabalhar aqui para aprender comigo. Vou te ensinar. Como assim eu vou trabalhar para você e não vou ganhar nenhum centavo? Não, sai fora, Deus me livre. Mas, e o meu trabalho? Ele falou: não, é assim. É pegar ou largar. Ele pensou e ele acabou indo trabalhar para poder aprender. Porque o que eu quis colocar aqui? Tem coisas que você vai trabalhar querendo ganhar, mas vai servir como lição para você aprender. O negócio que você montou e que deu errado. Você trabalhou naquele negócio para poder aprender. O que você fez com aquele negócio que você montou e que deu errado foi aprender. Então, trabalhar para aprender e não para ganhar é nesse sentido. Porque a hora que você aprendeu, o dinheiro vem, é consequência. Então, é dessa maneira que você tem que encarar. Os negócios que você mexeu e que deu errado, você aprendeu. Vamos para o próximo item. Busque conhecimento antes do lucro. Foi isso que o pai rico mostrou lá. Falou: você está querendo ganhar dinheiro, rapaz? Você sabe o que para ganhar dinheiro até agora? Você é bom no quê? Quantos negócios você montou que deu certo? Então você precisa aprender. Eu sei te ensinar. Então vem para cá trabalhar de graça. Eu estou te ensinando. Se eu quisesse, eu poderia até lhe cobrar para poder te ensinar. Então, busque o conhecimento antes do lucro. Vou abrir um negócio. Claro que eu quero lucrar. Vou mexer com todos os dados e tudo mais para me lucrar. Mas eu vou entendendo o seguinte, que aqui eu estou aprendendo também. Se der errado, eu não perdi. Eu aprendi. É essa mentalidade que você precisa ter.
o poder da mente sobre o dinheiro. Se você não comandar aqui, ó, psicologicamente, você não tem condição de ganhar dinheiro. Porque o dinheiro é o troço mais tentador que existe. Por quê? Porque dinheiro é poder. Você está com dinheiro, você está com poder. Você pode fazer aquilo que você desejar e que o dinheiro permite. Que é quase que a maioria das coisas, né? Quase 100% das coisas. Não é 100%, mas quase 100% das coisas. Se você não comanda a tua mente, o pouco que entrar você acaba com ele e ele nunca vai virar o muito. Então, é por isso que o poder da mente ele tem que estar acima dos desejos que o dinheiro causa ali em você. Vamos para o próximo item. 19. Inteligência resolve problemas financeiros. Um outro ensinamento muito grande do livro. O livro mostra que é o seguinte: se você tem um problema financeiro e você não tem dinheiro para poder resolver aquele problema, você deve usar a tua inteligência para poder resolver. Vou dar um exemplo prático aqui para você. Você está aí tentando se organizar e aí chega um problema financeiro. Vamos imaginar algo bem real. Tá? Chegou o final do ano, você tem uma série de gastos que você tradicionalmente faz com o Natal da tua família, com a virada de ano e tudo mais, e logo no início do ano você sabe que tem escola de filho, que tem um monte de coisa para poder pagar. E você olha para o teu caixa tem um dinheiro que não vai dar para poder cumprir as festas e cumprir o início do ano letivo com escola, um monte de coisa. É inteligência. Tem que ter inteligência. Não é assim, eu tenho que gastar com a festa, eu tenho que gastar no início do ano, então eu me lasquei. Não. É inteligência e decisão. A festa que iria ser dessa maneira não vai ser mais. Agora vai ser assim, porque é assim que dá para fazer. E ainda vai sobrar um pouco de dinheiro, porque eu preciso juntar. Usei a inteligência e tive a minha mente comandando os valores e os destinos de cada valor. Se não fizer dessa maneira, se simplesmente falar, mas não pode deixar de fazer a festa de fim de ano. Mas não pode deixar de... Pode tudo. Pode tudo. Pode deixar de fazer festa, pode... Tem que usar a inteligência para poder aplicar da maneira correta o uso do dinheiro que você tem. 20. Gaste tempo criando soluções, não desculpas. É isso que eu acabei de falar. Você tem um problema que está na tua frente, que você viu o problema, ao invés de você ficar criando desculpa, não tem como resolver, me lasquei, como é que a gente vai resolver isso agora? Não, você vai criar soluções. A partir de agora, não tem a festa de fim de ano do jeito que a gente planejou. Mas por que não tem? Porque não dá financeiramente. Mas não dá. Pronto, acabou. O sistema educacional cria empregados. É algo que fica muito claro dentro do livro, né? Que o sistema tradicional, o pai pobre no livro, ele é alguém que é empregado, que trabalha, que vende as horas. E o pai rico mostra isso o tempo todo. Fala, olha, o teu pai instruído, que ele chama de... O pai pobre é o pai instruído, né? O teu pai instruído ali, formado, ele tem formação, ele tem tudo aquilo que uma pessoa inteligente tem. Mas ele aprendeu a trabalhar para alguém, ele não aprendeu a montar o próprio negócio dele, ele não aprendeu a gerir pessoas, ele não aprendeu a fazer o dinheiro trabalhar para ele. E é o que o sistema tradicional mostra, e o livro deixa isso muito claro. O mundo real recompensa resultados. Enquanto o pai pobre batalha imaginando que o mundo compensa o trabalho, o pai rico mostra que o mundo recompensa o resultado e não o trabalho. E para você no teu dia a dia aí, é normal você ver isso. Vamos lá. Vamos pensar nos jogadores. Eu, quando menor, eu nunca entendia
Por que que um jogador, simplesmente para jogar bola, ganha o valor que ganha? E você, talvez também não tenha entendido até hoje. Porque antes eu ficava imaginando o seguinte, tá, o cara joga bem, joga bonito. Mas tem um monte de gente que joga bonito também que não ganha esse valor. O jogador não ganha porque joga bonito, porque joga... Aliás, você pegar aí na rua uma série dessas pessoas que faz embaixadinha, faz um monte de coisa com a bola, tem muitos deles que faz muito mais coisa bonita do que o jogador. Só que o jogador ganha pelo resultado que gera. Você pega o Neymar, coloca num clube, colocou no Santos agora, o volume de venda que ele causa de camiseta, de ingresso, de não sei o quê, ele gera valor para o clube. E é porque gera, ele recebe uma parte disso, isso vira o valor que virou. Vira o dinheiro que vira. É só isso. E o livro mostra isso. Ó, o teu pai instruído, ele está trabalhando, está lá, está trabalhando, mas às vezes não está gerando resultado. O empresário, por exemplo, o empreendedor está gerando resultado. Vamos para o próximo aqui. 23. Os ricos criam empresas, não apenas empregos. Então, veja bem, os ricos, eles criam empresas que servem a população, que servem a comunidade, que criam um sistema que gira e coloca dinheiro no teu bolso, no bolso dele, né? Então, existe uma diferença aqui. Enquanto o pobre está pensando no emprego que ele precisa ocupar. Vamos para mais uma diferença aqui, ou para mais um ponto. Proteja a sua riqueza com conhecimento. Olha, eu acho que uma das partes mais fantásticas do livro é essa. Ele bate o tempo todo na questão do conhecimento. Porque, na realidade, é o que conta. Se a gente tem conhecimento, a gente pega um caminho que vai levar a gente a resultados positivos. Você não tem como pegar esse caminho, você nem sabe que o caminho existe. Então, o conhecimento, ele é, sim, a chave que vai separar os ricos dos pobres. E o livro mostra isso. 25, a metade, tá? Eu espero que você vá até o final. Vou tentar acelerar para o vídeo não ficar tão longo. Vai ficar grande, mas eu espero que não fique tão longo. Aprenda a vender e negociar. Vender e negociar é fator crucial. Dentro do vídeo, do livro, o pai rico mostra para o garoto que foi aprender com ele que ele tem que ter capacidade de venda. Porque venda é você transferir riqueza. Você vendeu um produto para alguém, você transferiu o teu produto para aquela pessoa e a riqueza dele, parte dela veio para você. Então você precisa aprender a vender e a negociar. Os ricos entendem de impostos. Veja bem, todo mundo paga imposto. Eu pago imposto, você paga imposto, todo mundo paga. Ah, eu não pago imposto, não faço declaração. Quando você compra alguma coisa, você morando no Brasil, já está incluso. O imposto no Brasil, grande parte dele é sobre consumo. E os ricos sabem a respeito de imposto. E procuram caminhos que, inclusive, pagam menos imposto. Ah, mas se é sobre o consumo dele, então eles pagam igual a gente. Sim, um rico paga proporcionalmente muito menos imposto do que um pobre. Porque se a alíquota é o mesmo valor e ele ganha muito mais, ele paga proporcionalmente muito menos. Eles entendem de imposto. Use as leis a seu favor, não contra você. Isso é importante. Veja bem, e o livro mostra isso. Se existe uma série de leis que já estão pré-estabelecidas, eu tenho que entender dessas leis. Se você, quando começar a ganhar dinheiro, dependendo do regime de imposto que você entrar, você entra numa pessoa física e vai pagar, sei lá, 27% de imposto sobre uma renda. Se você fosse PJ, por exemplo, estou dando exemplo aqui, tá? Então, se tiver algum contador aí me assistindo, fala assim, não, Denis, você falou errado aí os valores. Às vezes, se você for PJ, você pagaria bem menos. Então, os ricos, eles entendem qual é a maneira em que eles vão utilizar as leis que existem, que são estabelecidas para beneficiar eles. E o pobre
geralmente não entende nem preocupa com essa parte. Ter um bom contador é essencial. O livro mostra isso. A partir do momento que você, primeiro, mentalidade, comecei a ganhar dinheiro. Agora eu preciso administrar da maneira correta esse dinheiro. Eu preciso contabilizar da maneira correta esse dinheiro. E para isso é importante um bom contador. Enriquecer exige disciplina e tempo. Esse é outro ponto. O garotinho, quando foi trabalhar lá com o pai rico, ele falou: quanto tempo eu vou demorar para poder ganhar? O pai rico: o tempo que for necessário. Qual é a necessidade de tempo que você que está me ouvindo tem para poder ganhar dinheiro dentro do negócio que você resolveu aplicar? Você tem que ter consciência disso. Não, nesse negócio, o tempo que eu vou levar para poder ganhar um dinheiro é tanto tempo. E se você já sabe que é tanto tempo, concentra nisso. Não vai você, eu sei que eu vou demorar 1 ano para ganhar. Quando dá com 4 meses já está deitando com a carga e reclamando. Tenha disciplina para poder esperar o tempo que é necessário esperar. Falei por 30. O que importa é quanto sobra, não quanto ganha. Isso aqui é importantíssimo. Eu acho que tem muitas empresas, grandes inclusive, que deveria ter lido esse livro aí, o CEO dessas empresas. Vou dar um exemplo de uma empresa que deveria, quem administrou aquela empresa, deveria ter lido essa parte. Netshoes. Você nunca ouviu falar, existe uma empresa chamada Netshoes. Existe ainda até hoje, né? Mas eu vou falar aqui da época que ela operou muito tempo sem sobrar dinheiro. Eles falaram: não, mas nós estamos criando mercado e tal, e não sobrava dinheiro. Resultado, quebrou. Americanas, operou muito tempo sem sobrar dinheiro. Quebrou. Não adianta, tem que sobrar. Hoje as empresas já sabem disso. Muito difícil você ver um empresário brasileiro sério que gosta de operar no vermelho. Você pode até operar no vermelho em situações circunstanciais, mas o que interessa é quanto sobra. Eu tive um amigo que tinha um depósito de gás. Ele vendia, na época, ele vendia, sei lá, 50 bujão por dia. O bujão era, naquela época, tá? Tô dando para você ter uma ideia, naquela época o bujão era R$20. Vendia 50, vendia R$1.000 por dia. E só que dele era só R$6 de cada bujão. E ele não sabia disso, parece, porque gastava tudo, daqui um pouco ele não dava conta de pagar a distribuidora. Então você tem que entender isso. Você que lidar com dinheiro, você tem que entender quanto que eu tenho que pagar de imposto, de fornecedor, de tudo, para ver quanto é que sobra. 31. Faça o dinheiro trabalhar enquanto você dorme. Isso aqui é extremamente importante. Eu já gravei um monte de vídeo a respeito disso. Aqui dentro do escritório, do nosso escritório. A gente concentra em trazer esse tipo de conteúdo. O que é fazer o dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme? É colocar ele para poder atuar, como comprando uma kitnet, com investimento, com ação que rende dividendos. É você colocar o teu dinheiro para ser o teu funcionário, em vez de você ser funcionário escravo do dinheiro. 32. Crie fontes de rendas que não dependam de você. Isso é importante, porque você uma hora pode adoecer, uma hora pode cansar de trabalhar, pode não querer mais trabalhar, ou pode estar impossibilitado. Se você tem rendas que dependam, que não dependem de você, elas vão continuar acontecendo. Agora, se as suas rendas, todas elas, dependem de você, quando precisar de você se ausentar por algum motivo, você entra em dificuldade. Então, esse tipo de cuidado você deve ter. Então, criar fonte de renda que não está dependendo exclusivamente de você. 33. Invista em imóveis, ações e negócios. É aquilo, né? Ele fala a respeito disso, depois ele dá até exemplo que você pode investir em ações, imóveis, negócios. Busca conhecimento a respeito disso para você investir direitinho, não vai... E day trade não é ação, tá? Tem gente que fala, eu vou mexer com day trade, não é ação, não é bolsa day trade. Deixa eu seguir aqui. Os ricos têm plano, não esperança.
Aqui está uma diferença fundamental também entre ricos e pobres. O livro mostra isso. O rico, ele planeja. Não, eu vou trabalhar tanto tempo, estou ganhando tanto, isso aqui vai para cá, para esse investimento e tal. Daqui a um tempo eu vou montar uma kitnet, vou montar um negócio. O pobre fica sonhando. Eu queria ter isso, queria ter aquilo, eu queria. Mas ele está ganhando. Ah, eu não tenho porque eu ganho pouco. Não, mas do pouco dá para fazer muito. Do pouco dá para ir separando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Daqui um pouquinho, esse pouquinho virou muito. E você usa esse muito depois. Mas o pobre não tem esse planejamento. 35. Faça o que os pobres evitam fazer. Se você observar, ricos e pobres têm comportamento completamente diferente quando se trata de dinheiro. Aquilo que os ricos geralmente fazem, o pobre geralmente evita fazer. Isso é clássico e é real. Aquilo que os ricos não fazem, geralmente o pobre faz. Porque são dois tipos de pensamentos completamente diferentes. Você olha lá, aquele amigo seu que tem mais dinheiro, ele é o cara que, mesmo tendo condição de comprar, sei lá, um carro 10 vezes melhor do que o que ele tem um carro 10 vezes mais baixo do que o que ele poderia ter. E você olha para o amigo pobre, às vezes ele está com um carro 10 vezes mais alto do que o que ele deveria ter. Isso vai acontecer e é o que acontece. São mentalidades diferentes. Por isso que um está num resultado, o outro está no outro. Aprenda a enxergar oportunidades. O rico faz isso. O pai rico mostra para o garotinho exatamente isso. Olha, quando você viu o teu negócio lá inicial que vocês montou, vocês enxergaram uma oportunidade. Fiquei orgulhoso de vocês. Mas vocês não enxergaram os problemas que poderiam ter. Não se prepararam para esse problema, tiveram problema, teve que fechar o negócio. Mas eu fiquei orgulhoso de vocês darem conta de enxergar a oportunidade. Então, o que o pai rico fez aqui? Valorizou a qualidade dos pequenos de enxergar a oportunidade e corrigiu a dificuldade dos pequenos de estudar e entender o negócio. Porque são duas coisas que têm que se andarem juntas. Crises criam milionários preparados. O livro mostra isso. Se você tem a oportunidade de criar valor, você cria valor mesmo estando diante das crises. Mesmo estando diante de qualquer tipo de dificuldade, você consegue criar valor. Teve, infelizmente, no Brasil um período muito triste, né? O período pandêmico. Naquele período pandêmico, teve muita gente que fez muito dinheiro, cresceu bastante, aproveitando uma crise, gerando uma oportunidade. Poupar é bom, investir é melhor. Poupança rende lá um bom valor pequenininho, que não dá nem para cobrir a inflação, basicamente. Então já é bom. Agora, investir é que é o top. Porque quando você investe, o rendimento é maior. O livro mostra isso também. Pai Rico mostra isso também. Incentiva os leitores, e nesse caso específico lá do livro, os pequenos, nessa linha de investimento. Diversifique seus investimentos. Ele mostra que você deve criar vários potes e colocar investimento em vários locais. Para aquilo estar rendendo para você e você diminuir também a margem de risco. Se um negócio deu errado, tem outros que estão caminhando. Se o investimento deu errado, tem outros que estão caminhando e protegidos com segurança total, não estão entrelaçados entre eles. Cerque-se de pessoas melhores do que você. É um problema sério para quem vive na pobreza, porque geralmente você está junto com pessoas mais ou menos igual a você. E às vezes até pior um pouquinho. Quando eu digo pior, pior financeiramente, pior intelectualmente, não é que a pessoa é uma pessoa ruim. Tá? Quando eu falo de uma pessoa que tem um nível de conhecimento e outra que tem outro nível de conhecimento, aqui a gente está avaliando o conhecimento.
Tá? Não é que, eu não devo ter não devo ser amigo de pobre agora que eu tenho dinheiro. Não é nada disso, tá? Só que geralmente você vai ter amigos que têm dinheiro para poder falar a respeito de dinheiro. Você não vai ter um amigo que não tem dinheiro para poder falar com ele a respeito de dinheiro, porque ele não vai dar conta de te orientar. É nesse quesito que o livro coloca. Todo rico tem amigo pobre também, mas ele não se aconselha com o pobre sobre dinheiro. Quando ele vai falar sobre dinheiro, ele fala com quem? Com alguém que é melhor do que ele, inclusive, porque essa pessoa pode puxar ele para cima. Ter amigo pobre ou rico, você vai ter em qualquer fase. Aliás, amigo rico é mais difícil de ter você sendo pobre. Agora, amigo pobre é fácil de ter você sendo rico. Você acaba conseguindo. Aprenda algo novo todo dia. O livro mostra isso. Mostra para o garotinho, olha, você precisa aprender. O mundo está em evolução sempre, você precisa aprender, inclusive sobre negócio o tempo todo. Porque é um mundo muito dinâmico e você tem que ir pegando tudo aquilo que dá para aproveitar e aprender. Vamos para frente. Trabalhe sua mentalidade de riqueza. Se você não tiver mentalidade de riqueza, você já para antes de começar. Antes de começar. Se você não tem a mentalidade, como é que você vai começar? Você nem acredita nisso, você nem acredita que é possível. Provavelmente você não vai começar. Vamos seguir. Elimine crenças limitantes sobre o dinheiro. O pai pobre do livro, ele tinha crenças limitantes e ele limitava a cabeça do filho dele. Falando, não, meu filho, não é assim. Você precisa arrumar um emprego para você, precisa trabalhar, precisa se organizar. Nós nascemos para poder ganhar esse valor. É assim que o pai vive, é assim que você tem que viver. O pai rico, mesmo ele tendo muito, ele falava, não, eu ainda não sou o maior de todos, eu posso ser muito mais e você pode ser maior do que eu, inclusive. Entendeu? Ou seja, não coloca limite para aquele que ele está aconselhando, para você eliminar as crenças limitantes. Aprenda com quem já chegou lá. O livro mostra isso. O garotinho foi aprender com o pai rico, que era pai de um amiguinho dele, não era pai dele. Tá? Então, ele chama de. Na verdade, o livro fala pai rico e pai pobre. O pequeno garoto considerou o outro como pai dele também, mas era pai do amiguinho dele. O pai de sangue era um pai pobre. Bom, vamos seguir aqui. Então, se você vê aí dentro do teu convívio aquelas pessoas que já chegaram lá, são as pessoas que você tem que colar para poder aprender com elas. Nunca dependa de uma única fonte de renda. Quem tem só o emprego, só um tipo de fonte de renda, o pai rico mostra isso. É muito arriscado. O pai pobre vivia apertado. Por quê? Porque ele era funcionário, pegava o dinheiro, daqui um pouquinho gasta tudo, não sobrou nada, e aí surge uma urgência. Como é que você resolve essa urgência? Tenha coragem de correr atrás. Aquilo que o garotinho fez, ele queria aprender. Queria aprender. Como é que seu pai tem tanto dinheiro? E o meu pai não tem tanto dinheiro. Eu quero aprender com o teu pai. Precisa correr atrás. Saia da zona de conforto. O garotinho, o confortável para ele seria ele nem ir trabalhar, porque para ele propuseram não pagar nada. O pai rico propôs para ele, não vou lhe pagar. Vem para cá e vem aprender. O conforto dele é falar, não vou não. Eu vou trabalhar de graça. Só que ele saiu da zona de conforto e falou, eu quero aprender. É de graça? Então eu estou indo. E foi e aprendeu. Se você está na tua zona de conforto, tá tudo bom aqui, tá tudo tranquilo. Dificilmente você vai dar o passo que você precisa dar para mudar a realidade financeira aí. Tá acabando, 48. Renda extra é o início da liberdade. Veja bem, você já tem uma renda, você pode criar uma renda extra, uma renda além da sua. Agora, a gente falou para você não ter uma única fonte de renda. Você cria uma além da sua, agora você já tem duas fontes de renda. E pode criar mais, 3, 4, 5, ilimitado.
49. Controle seus gastos pessoais. Gastos pessoais você tem que saber controlar. Tem que olhar os seus ganhos e falar: eu controlo os meus gastos pessoais para sobrar dinheiro para mim. Para mim poder começar a minha parte de investimento, todas as minhas outras partes, eu vou controlar os meus gastos pessoais. Vamos para o 50, para o último. 49. Ah, tá. Ele leva aqui até o 49. Vamos ver. Voltar, voltou para o 1, deixa eu ir lá. Só um minutinho. Travou aqui meus slides, eu vou passar e vou chegar nos 50. Aguenta aí que tá chegando, tá? O OBS fez questão de travar, pulou lá para o primeiro. Vou voltar aqui. Pronto, 50. Educação financeira é o caminho da riqueza. Então, o livro abriu ali no começo falando a respeito da educação financeira e fecha falando a respeito da educação financeira. E é o importante, é você aprender todos os dias a ficar melhor, a se organizar melhor, a ter condição de fazer dinheiro todos os dias, aprendendo aquilo que mais funciona para você replicar e evitando aquilo que não funciona, tá bom? Bom, esse foi o resumo do livro. Se você quiser aprender a trabalhar em casa, deixa eu falar a respeito desse projeto nosso. Nós temos um projeto chamado Renda em Casa, fature alto com o seu celular. Ganhe mais do que o seu emprego atual, trabalhando em casa. Link na descrição. Eu aqui ensino homens e mulheres a trabalhar em casa e a fazer renda extra, usando o teu celular. No link da descrição desse vídeo, tem uma explicação em detalhes sobre como é que a gente pode te ajudar, tá bom? Então, clica no link da descrição e assiste a apresentação para você entender como é que funciona. Se esse projeto não estiver no ar mais, é porque a gente fecha as vagas, depois a gente abre as vagas, aí deve ter outro projeto, e se tiver outro projeto aqui na descrição, você pode entrar nesse outro projeto mesmo, e esse outro projeto também é tão bom quanto esse aqui, tá bom? Um abraço, se inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.